É 1 horinha, acho que não vai dar tempo daí, tá? Então vamos lá, só para a gente lembrar onde a gente parou, tá? No último encontro. A gente começou a falar um pouco da história, espiritismo. Na verdade, a história dos fenômenos mediúnicos, né, ao longo da história. Paramos lá com as irmãs Fox. Falamos um pouquinho sobre o conceito de espiritismo e, na época, existia o espiritualismo moderno. O espiritismo foi um termo cunhado por Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Até Kardec codificar os conceitos que hoje nós temos como espiritismo, os fenômenos mediúnicos que ocorreram através daqueles fenômenos de batidas, das mesas que se moviam e através de pancadas passavam mensagens, as mesas girantes, se denominou de novo espiritualismo, que é, na verdade, o que os livros antigos mais utilizam esse termo. Inclusive o Arthur Conan Doyle, que é lá o criador do Sherlock Holmes, que foi estudioso dos fenômenos espíritos, ele tem um livro, História, traduzido no Brasil como História do Espiritismo, que é uma tradução incorreta. Ele não usa o termo espiritismo, mas sim espiritualismo, que eram os fenômenos que eles estudavam na época. Ele não se refere ao espiritismo que a gente conhece hoje, que a gente estuda as obras da codificação. Não tem nada a ver, tanto que é bem pouca a menção que ele tem no livro sobre o Kardec. E isso a gente tem que ter essa ideia para entender a época, lá o século XIX e ainda o começo do século XX. Quando a gente vai falar hoje um pouquinho de alguns pesquisadores, os clássicos, os principais, os pioneiros, alguns médiuns também que foram usados nessas pesquisas. Esses pesquisadores acreditavam na autenticidade dos fenômenos mediúnicos, mas não quer dizer que eles eram espíritas como nós entendemos hoje. Muitos eram paradoxo até. Acreditavam e defendiam o fenômeno que aquele médium é real, mas nem sempre eles concordavam que eram espíritos. Eles não queriam entrar no mérito da questão. Eles definiam que não é fraude, aquele fenômeno é real, a materialização ocorreu, a comunicação ocorreu. Geralmente, naquela época, tinha os psicógrafos, mas como é que era o processo? Existiam os psicógrafos, como vocês conhecem hoje, né? Pegar o lápis, escrever, mas comumente era a prancheta, que era que tinha umas rodinhas, se colocava num buraquinho, como se fosse uma tábua em cima da mesa, se encaixava ali o lápis, isso aqui a minha mão como se fosse a tábua, e o médium colocava a mão, às vezes até 2 médiuns, e a prancheta se movimentava e ia escrevendo as mensagens. Uma forma. Ou a cesta peão, que era uma cesta antes do caso da prancheta, uma cesta mesmo, um balaio, se fixava um lápis ali, ele ficava então apoiado, o médium botava a mão e movimentava-se aquela prancheta. Se acreditava a necessidade desse utensílio como intermediário. Depois se viu que não, bastava o próprio médium segurar o laço para ser o instrumento de comunicação. Havia muitas comunicações através de escrita direta, que era o quê? Se pegava uma folha em branco, se dobrava ela, geralmente, alguns trancanfiavam, deixavam em cima da mesa, e diante de determinado médium que era propício para esse tipo de fenômeno, se abria e havia a escrita nessas folhas. Era chamada de escrita direta. Ou também acontecia voz direta, que era simplesmente, não era o médium que incorporava, como vocês acreditam popularmente, mas sim surgia do nada, como se fosse uma caixa de alto-falante invisível, a mensagem no ambiente, e todos escutavam. Não era uma clara audiência, onde o médium consegue escutar sons do plano espiritual. Vocês não veem geralmente o Zé aqui falar, escutou tal coisa, mas a gente não escuta nada. Isso é uma clara audiência. No caso, não, era um fenômeno de efeito físico. O que é? Efeito físico quer dizer que é algo que realmente se manifesta no nosso plano de existência, que qualquer pessoa, mesmo não sendo médium, vai ter sensibilidade de percebê-lo. Ok?
Então o que acontece? As irmãs Fox começaram essa... Não começaram, já havia outros médiums. Contemporâneos a elas existiam os famosos irmãos Davenport. Os irmãos Davenport, que era o Ira, o mais velho, o William, o mais novo, pouquíssimos anos de diferença, 3 anos de diferença. Eles ficaram muito famosos, mas também muito defamados. Eles tinham uma capacidade que quando em transe, fazer objetos se moverem. Geralmente eles deixavam instrumentos num palco, eles se apresentavam em teatros, e os instrumentos tocavam música sozinhos. Havia algumas materializações, algumas comunicações, mas eles, como lembrando que naquela época nós não tínhamos a codificação espírita, eles se usufruíram dessa mediunidade, da sociedade de então que começou a ficar interessado por esses fenômenos. As mesas girantes, como eu falei para vocês na outra aula, pipocou, parecia que foi um contágio. Surgiu médios lá do começo das Irmãs Fox para outras cidades, se expandiu para o velho mundo. E os irmãos Davenport, que eram também americanos, começaram a rodar o mundo, se apresentar, cobravam ingressos, mas à medida que se estendia esse uso mercantil da mediunidade, também começou a aparecer certas falhas, pessoas que começaram a desacreditar deles. Nem sempre, porque a mediunidade ela não funciona conforme a vontade do médium. Isso vocês vão ver também. Muitos médiuns de autenticidade verdadeira também usaram, às vezes, fraudes. Porque as pessoas começavam a vir dezenas, centenas nos auditórios, em cidades, para ver eles sentiam-se pressionados a fazer a manifestação. Mas quem faz a manifestação são os espíritos. Se eles não quiserem, nada ocorre. Então, muitas vezes, o médium acabava, devido a essa pressão, ou achar que precisava agradar o seu público, porque era um show que acontecia na época, né? Longe da gente criticá-los na época, fazia parte, são os bandeirantes, né? Dessas manifestações, acabavam muitas vezes fraudando. Os Davenport ficaram taxados, no final das contas terminaram no descrédito e taxados como simplesmente mágicos. Não se acreditava mais na mediunidade deles, que eles foram, sim, contemporâneos de Allan Kardec. Vários pesquisadores chegaram a ver, dizendo da veracidade, mas também há indícios de fraudes. Pessoas que subiam ao palco, quebravam tudo, dizendo que aquilo era falsidade, como aconteceu também com as Fox, com a Kate e com a Margaret. Em determinado momento, elas desenvolveram alcoolismo, né? Não se tinha a ideia da ligação da mediunidade com uma condição de você, uma diretriz de segurança, né? De você levar uma vida dentro de alguns princípios éticos. Porque a mediunidade ela é uma antena, ela é uma sintonia, né? Então, se você quer sintonizar bons espíritos que vão, né, lhe manter num certo equilíbrio orgânico, psíquico, você precisa seguir certas diretrizes éticas a fim de manter a sintonia com aquelas pessoas. É como a gente costuma acontecer nas festas, quando tem grupos que se juntam conforme as suas afinidades. Há o grupinho lá que gosta de piadas mais fúteis, e você vai lá, você se sente bem. Há outro grupinho que gosta de conversar de determinado assunto, outro assunto. Tem grupos que você vai e você não se sente bem porque você não domina aquele assunto, não é quem você é, e você procura um grupinho que se assemelhe aos seus gostos. É a mesma coisa nas leis psíquicas, nas leis espirituais. A sintonia acontece com base em muitas variáveis, não é simplesmente uma questão de ser bom ou mal. Isso é um rótulo. As conexões acontecem por vários conceitos que a gente carrega dentro de si. Conceitos culturais, conceitos de vários anos cultivados, conceitos mais novos, atuais, que a gente está abraçando, comportamentos do passado, comportamentos da atualidade, sem levar em conta ainda o arcabouço
de vidas pretéritas que a gente teve, que também traz uma assinatura energética no nosso campo bioenergético. Então é muito complexo. E esse campo complexo é que faz as conexões espirituais. Conexões espirituais podem ser com espíritos desencarnados, como encarnados também. São as simpatias fluídicas, energéticas que acontecem. Não necessariamente que o outro tem que ter a mesma carga histórica que a gente traz, mas sim são alguns pontos. Não tem os seus amigos que têm pontos semelhantes que a gente que cria as nossas amizades, mas nem tudo a gente concorda, nem tudo a gente se assemelha. Às vezes até pontos antagônicos, mas há outros pontos que convergem iguais. É a mesma coisa, não muda nada no mundo espiritual. Daqui para lá ou de lá para cá. É o mesmo processo de empatia que acontece aqui, acontece no outro plano, só que a gente não vê o pessoal do outro lado. Eles nos veem, mas nós não. Né? Então, vejam só, nós temos ali, lá em Hydesville começam as irmãs Fox, e temos também os Davenports como médiums. Dos efeitos das irmãs Fox, vocês vão lembrar, lá em Hydesville fica num condado, tipo uma área, não é bem um estado, mas é de Hooksett. Começa a acontecer o quê? Lembra da irmã mais velha, a Léa? A Léa desenvolve mediunidade também. Outras famílias começam a desenvolver mediunidade. E essa mediunidade nessa região chama a atenção de várias pessoas. Um desses é um grande educador americano chamado Eb Sarget. Não sei se assim se pronuncia, perdoa a minha pronúncia. Esse homem, ele é um grande poeta, literário, educador americano, muito elogiado, com um renome muito grande, e ele começa a se interessar desses efeitos. Ele vai começar a estudar esses efeitos. Vai sair um livro muito interessante, Bases Científicas do Espiritismo, traduzido para o português novamente. Que é uma obra monumental de pesquisa que ele faz, de estudos de vários médiuns ao longo dos anos que surgem e que há junto deles. Então vocês veem que ele vai começar, essa pesquisa vai influenciar muita gente. Lembram que antes de acontecer isso com as irmãs Fox, do surgimento das mesas girantes, eu falei para vocês que teve uns e outros fenômenos mediúnicos que aconteceram já, tipo, antecipando o surgimento do espiritismo. Um desses também foi um americano que não tinha muita escolaridade, chamado Andrew Jackson Davis. Além do Andrew Jackson Davis, paralelo a isso, na França, existia um senhor chamado Louis Carragned. Acho que é assim, é com a Carragned, acho que é assim que se pronuncia. Esse senhor também, antecedendo Kardec como Davis, começou a pesquisar e a desenvolver mediunidade. E ele começou, com médiuns, a ter contatos com o espírito de Swedenborg, Emanuel Swedenborg, lembram? Eu comentei com vocês na outra aula. Lá em 1700, desencarnou, também teve mediunidade, escreveu várias obras mediúnicas sobre o plano espiritual, obviamente que, com a influência e os seus conceitos das suas ideias, o espírito dele vem ser quase como um mentor do Carragned. Carragned escreve várias obras relatando como é o plano espiritual também. Bem rica os detalhes. Ele antecede Kardec, permanece trabalhando durante Kardec e sucede ainda Kardec, após o desencarne de Allan Kardec, numa linha paralela ao espiritismo. Quando Kardec surge, as filosofias e doutrinas de Kardec começam a se assemelhar bastante com a doutrina espírita, mas ficam caminhando paralelos. É como se fosse um plano B da espiritualidade. Se o Kardec pisar na bola, nós temos aí o Carragned para divulgar as situações. Ele faz um plano muito bom, assim como alguns consideram
o advogado francês. Bem, a gente chega lá. Não vamos atropelar. É uns anos mais para frente. Em 1847, por aí, aproximadamente, lembra que eu comentei que o Andrew Jackson Davis escreve uma obra filosófica monumental, que eu comentei para vocês, muito acima das condições intelectuais dele. Justamente nessa mesma época, Ragnelli também lança um livro, lá na França, do outro lado, falando sobre o plano espiritual, não igual, mas seguindo essa linha de divulgação desse mistério, né, que é o outro lado. Então nós temos duas obras monumentais, com Davis nos Estados Unidos, com Ragnelli na França, falando sobre o plano espiritual, antecedendo Kardec. Obras fantásticas de Ragnelli, que acrescentam bastante. Ok. Então vejam só, estava acontecendo, haviam esses dois indivíduos trabalhando paralelos. Nisso começa a surgir, as irmãs Fox estoura as mesas mediúnicas pelo mundo. Começa a surgir verdadeiros médiuns, entre vários desses. Aparece os Baldins, entre muitos, que é duas meninas, duas adolescentes também, iguais às irmãs Fox, que é a Caroline, e a outra me fugiu, não sei se era Ruth, mas são duas irmãs. Essa família Baldin, claro, vai ter uma influência sobre um senhor chamado Rivail, que mais tarde vai usar um apelido chamado Kardec, entre outros médios. Mas ele teve muitas comunicações de estudos com essa família, os Baldins, dentre, claro, muitos outros médiuns, além deles. Ruth Jafé, acho que é assim que se pronuncia, uma outra médium. São médiuns que estiveram presentes e ajudaram a elaborar o Livro dos Espíritos. Entre essas, tinha uma jovem também, que ela ficou muito pouco tempo. Que me fugiu o nome agora, mas um pouquinho eu vou lembrar. Essa jovem agora misteriosa para nós. Os críticos na época falavam, vem várias comunicações de um parente aqui, eu estou bem. Não muda muito dos tempos atuais. E nada consistente, eles falavam. Falta de estudo, né? Porque já tínhamos duas obras aqui, monumentais, e muitas outras, antes e até depois. Mas aí essa jovem, por volta, sei lá, dos seus 14 anos, uma adolescente, não havia esse conceito de adolescente na época, mas essa jovem, ela escreve um livro histórico, que é Joana d'Arc, por ela mesma. O espírito de Joana d'Arc vem e psicografa toda a história dela, que havia acontecido, com dados históricos, um livro considerável para os padrões da época, que haviam de psicografias. E isso dá um fôlego muito grande, tem uma influência muito grande, chama a atenção, inclusive do rei da França, depois ela também psicografa, mas ela não permanece muito tempo nessa situação. Engraçado, não consigo lembrar o nome, mas tudo bem, um pouquinho vem. E o que... Hermance du Fort. Obrigado. Hermance du Fort. Hermance du Fort. Que Kardec vai ter contato com ela, inclusive. Kardec vai ter contato com ela. Ela ajuda também na codificação espírita, nos primeiros momentos, nos primeiros instantes da codificação. Depois essa e a Ruth Jafé também vão sair fora, que a Ruth Jafé vai se sentir, dizem alguns historiadores, não há muitos indícios, mas talvez ela tenha ficado melindrada com Kardec, porque Kardec fala que não é importante ter o nome dos médiuns nas mensagens, nos livros. E há
com o Livro dos Espíritos, há uma procura enorme, além do que se esperava, e o nome de Allan Kardec fica, vamos dizer assim, famoso. O que leva um pouco as médiuns a ficarem insatisfeitos por não terem aquele... como é que se diz? Reconhecimento. Exatamente. Então acontece... os problemas de hoje são os problemas de ontem também. Não há muitas diferenças, né? E o que acontece? No meio de todos esses médios que vão surgindo, o Epsarguet lá, lembram? Que falei, o americano, aquele estudioso famoso, também estudou um senhor chamado Henry Slade. O Henry Slade era um médium muito interessante, de escrita direta, lembra que eu falei para vocês? Mas com sentido. Existia, na época, uns quadros pequenininhos que eles usavam para escrever, chamado de ardósia, ou ardócia. Geralmente, alguns mais rudimentares eram de pedras e você usava um carvão, pedaço de carvão, ou em alguns outros já tinham grafite, já tinha lápis mesmo, mais rudimentar. Então, o que ele fazia? Se deixava um pedacinho vamos dizer, de grafite no meio de duas ardósias, se juntava a elas, se prendia, né, amarrava, prendia elas, ou seja, uma tela voltada para outra, e um pedacinho de lápis lá dentro, preso. Ou seja, não tinha como ninguém escrever. Passado um tempo, se abria e tinha mensagens nessa lousa. Além, claro, que ele tinha materializações de mãos, transporte, que é quando um objeto é trazido para o ambiente de outro local, né, que aparece naquele local, movimentações de outros objetos. E ele chamou muito a atenção de vários pesquisadores, né? Assim como essas senhoras, a Dufault, né, essas outras meninas. Mas claro que na época os efeitos físicos chamavam muito mais atenção. Dentre outros médiuns que aconteceram naquele período, nós tivemos uma chamada Florence Cook. A Florence Cook foi uma médium de efeitos de materialização, onde o espírito se materializava de corpo presente, inteiro. Quase, vamos dizer assim, de carne e osso. Você podia tocar o espírito, você sentia a textura do espírito. Ela foi pesquisada por um senhor, também inglês, chamado William Crookes. William Crookes foi um dos maiores gênios da Inglaterra em sua época. Os raios catódicos que nós tínhamos nas antigas televisões a tubo são criação dele. Não a TV, mas o princípio dos raios catódicos que futuramente seria usado na televisão. Entre outras descobertas. Esse senhor foi praticamente, vamos dizer, dos grandes nomes de cientistas da época que iniciou as pesquisas com médiums. Ele pesquisou durante, creio, em 5 anos ou até mais, a Florence Cook. Aonde no final ele vai se declarar que os fenômenos são verdadeiros, que não tem mais como ele negar. Sofreu grandes retaliações do meio acadêmico por causa disso. Inclusive, um que criticava ele bastante foi Oliver Lodge, outro monstro científico da época da Inglaterra. A Inglaterra era o império da época, é como se fosse os Estados Unidos hoje. Tinha muito dinheiro, então tinha muito dinheiro envolvido em pesquisas, incentivava cientistas. Oliver Lodge perdeu seu filho. E isso abalou ele muito. Correndo paralelo a isso, temos uma outra médium chamada Eusápia Paladino. Eusápia Paladino foi uma italiana, buona gente, mas não tinha nenhum grau de instrução. Era uma pessoa bastante bruta em trato com as pessoas, mas talvez tenha sido a médium mais pesquisada pelos grupos científicos que estavam para surgir. Nesta época,
Quem criticava também os estudos de William Crowe, ou qualquer manifestação que as pessoas diziam que isso é verídico, achava que era uma tolice isso, foi também um italiano, conhecidíssimo também, de renome, chamado César Lombroso. O Lombroso é o pai da criminalística, já em desuso os seus conceitos, mas que na época fizeram muito famosos. É a famosa questão de se verificar por feições físicas se uma pessoa tem tendência a ser um criminoso ou não. Considerava isso tudo uma baboseira, o César Lombroso. Porém, um amigo dele lhe convidou, em certo momento, para assistir uma sessão com a Eusápia Paladino. Ele levou muitos anos, ele viu algumas outras, mas abalou a crença dele, não se convenceu totalmente, mas já começava a falar, talvez haja algo, não sei. Sabe, quando a gente tem uma posição muito firme, para mudar de ideia não é fácil. Quando finalmente, creio eu agora, 1893, por aí, quando ele finalmente resolveu ver essa sessão com a Eusápia Paladino, há uma materialização de um espírito de corpo presente. De quem? Da falecida e amada mãe do César Lombroso. Aquilo ali foi o ponto fundamental para ele se converter ao espiritismo. Passado essa sessão, ele se declara crente no espiritismo publicamente, e isso dá um reboliço. Vocês imaginam um cara que era extremamente antagônico, crítico, ferrenho defensor ou inimigo de quem acreditava em espiritismo, de repente chega a público e se diz que não, caramba, eu estava errado, tudo isso é verdade. Isso chama a atenção de vários pesquisadores, inclusive Oliver Londge, entre outros. Graças à mediunidade da Eusápia Paladino, se não me falha a memória, espero não estar equivocado, também o Oliver Londge tem mensagem através de outros médios do filho dele, passando também a ser um estudioso e divulgador dos fatos mediúnicos, como verídicos. Veja que temos aqui todo um quebra-cabeça, uma coisa vai levando a outra, né? Kardec aqui, então, em 1857, publica o Livro dos Espíritos. Nesse estudo, nessa pesquisa que ele faz com essas várias médiuns se correspondendo, ele vai ter pessoas que vão lhe acompanhando. Dentre estes, surge o Alexandre Delany e sua esposa, chamada popularmente como Madame Delany, também, que se tornou uma médium muito usada por Kardec, Madame Delany. A princípio ele não acreditava, ele tinha um comércio, ele viajava, a esposa cuidava da loja. Numa dessas, alguém fala para ele sobre vida pós-morte, ele até debocha um pouco na época, e eles falam um pouco sobre Kardec, o trabalho lá na sua cidade, lá em Paris, em Lyon, lá tem o Allan Kardec, tal, pesquisa. E ele comenta que a esposa é um pouco mais sensível a essa questão espiritualista e convence ele a comprar os livros. Compra o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A partir daquele ele se apaixona pelo tema, ele e a esposa conhecem Allan Kardec, se tornam muitos amigos, participam junto com Kardec na formação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A senhora Delany se torna uma médium psicográfica e o Alexandre começa a ajudar na divulgação. Eles vão ter... Porque o Kardec, gente, ele começou a pesquisar em 1855, tá? As mesas girantes, os fenômenos mediúnicos. A senhora Delany, antes da publicação, já estava grávida e tem um menino, no mesmo ano, se não me engano, 1857. Esse menino, que vai crescer numa família totalmente espírita, desbravadores, bem engajados, menino que tem contato quando criança com Allan Kardec, inclusive, chamado Gabriel Delany. O Gabriel Delany é um dos maiores
divulgadores e continuadores do espiritismo depois que o Kardec desencarna. Ele tem um livro, acho que é Espiritismo e Ciência, ou Espiritismo perante a Ciência, que é um livro que vai chamar muita atenção, dentre muitos outros, tá? Uma pessoa que teve, desde criança, vários problemas de saúde, mas que foi um dos maiores divulgadores do espiritismo nessa época. O Kardec também influencia um jovem e depois reconhecido francês astrônomo, chamado Camille Flammarion. Ele é um astrônomo reconhecido em toda a Europa, um jovem, um desses gêniozinhos que surgem desde tenra idade, e que se torna um dos grandes também companheiros do Kardec, inclusive ele profere algumas palavras quando do desencarne de Kardec no seu túmulo. Camille Flammarion desenvolve também mediunidade e é um dos médiuns que ajuda a transmitir o livro da codificação, a Gênese. Tá? Além do Camille Flammarion, do Gabriel Delany, o livro dos Espíritos vai influenciar um jovem com torno dos seus 16 anos, chamado Leon Denis, que alguns chamam, inclusive, do continuador da obra de Kardec. Com obras enormes. Ele foi como se ele seria não tanto um pesquisador como o Gabriel Delany. O Gabriel Delany é como se fosse a incorporação do lado científico do espiritismo. O Leon Denis é como se fosse um Divaldo. Ele é um grande orador. Ele cativa multidões, o Leon Denis. Inclusive, é até interessante, Denis, o professor Rivail, que é Denizar, né? Rivaio, Denizar e Denis é o diminutivo de Denizar. É até interessante essa questão. É como se fosse Edmundo, a gente chama de Ed, né? Denizar, Denis. É um dos grandes divulgadores com muitas obras que vai arrastar muitas pessoas ao longo da história do Espiritismo. O Henry Slade chama também a atenção, aquele médium das ardósias lá, daqueles efeitos, chama a atenção de um alemão, um astrofísico também conhecido na sua época, chamado Dr. Zollner, se não me falha a memória. Aquilo chama muita atenção dele, esses fenômenos. E ele vai pesquisar o Slade, depois, claro, muitos outros. Mas o que chama muita atenção, lembra do William Crookes? A sementinha? A pesquisa dele chama a atenção do alemão. Ele vai até a Inglaterra conversar com o William Crookes e volta com algumas ideias a respeito disso. Mais tarde ele tem a oportunidade de, aí sim, pesquisar o Slade. Ele sai com a ideia, uma ideia muito hoje, talvez um conceito simples, mas na época ele falou que deveria ocorrer talvez esses efeitos físicos. Como explicar, né? Para isso ele deduziu que haveria uma quarta dimensão. Conceito que hoje a gente escuta muito até em filme, mas que para a época era extremamente revolucionária e avançada, se a gente considerar que estamos falando ali do século XIX. O Zollner, então, ele chamou o Slade para várias sessões. Haviam sessões interessantíssimas em que ele mandava o Slade segurar uma corda, em que uma ponta ficava amarrado em algum lugar, amarrado. O Slade segurava e a outra ponta ele segurava. E aí, claro, eles diminuíam o ambiente, mas o Slade tinha uma característica, às vezes ele conseguia, inclusive, fazer várias manifestações em luz. A corda simplesmente aparecia com nós. E aí isso ele foi começando a deduzir, mas como? Como é possível se não há, né, a movimentação das pontas? Então aí ele foi trabalhando em cima dessa ideia de quarta dimensão. Teria que haver um desdobramento dessas dimensões que possibilitasse esse tipo de fenômeno. Não é possível tal tipo de coisa. Mas isso não é o que a gente pretende hoje.
mas sim é levar essa pincelada geral do que acontecia, nessa loucura toda que acontecia naquela época. Então, nisso, Florence Cook, Eusápia Paladino. A Eusápia, o que acontecia? Oliver Lond, falta um senhor aqui muito importante. Esses fenômenos da Eusápia Paladino chamaram a atenção também de um pesquisador na Rússia. Veja que tem gente de tudo quanto é parte do mundo. Ele era conselheiro do czar da Rússia, era um cientista, filósofo, muito famoso na sua época, chamado Alexander Aksakov. Ele pesquisou muito, esse homem. Escreveu um livro chamado Animismo e Espiritismo. Lembra que eu falei de animismo para vocês? Esse homem é um dos grandes pesquisadores. Esse livro dele é tão complexo que chama a atenção, anos depois, de um outro italiano, chamado Ernesto Bosano, que é um dos maiores pesquisadores de fenômenos espíritas que já tivemos. Uma quantidade de monografias monumental. Tu vê que uma sementinha está atrelada à outra. Uma coisa vai levando a outra. Em algum momento vocês leram algum livro, seja ali os livros do André Luiz, seja o livro do Espírito da Patrícia, seja da Zíbia, seja o próprio livros da codificação, que chamaram vocês. Vocês já é que nem o César Lombroso, já haviam visto algumas coisas, mas sempre aquela coisa, né, não chove e não molha. Algum momento, alguma entrevista, algum livro, alguma coisa, alguma palestra, dá aquele pá. A gente não está firme ainda, mas é aquele momento, aquela linha que dá um extra, dá um salto. Faz a gente, não, realmente eu vou estudar mais sobre isso, realmente eu quero entender isso. O gatilho, né? Várias pessoas aqui, através de outras, tiveram seus gatilhos. Tudo se interage, tudo se relaciona na vida. Há muitos, olha, eu não estou dando nem 1% ainda dos pesquisadores dos médiuns. Mas só nisso aqui, essa salada que eu fiz aqui no quadro, vejam a quantidade de pesquisa que havia. Eu estou falando da metade do século XIX. Tá? E aí não é de chorar quando você vê uma pessoa, mas não tem provas sobre a imortalidade da alma. Não é de chorar, mas como é que você vai falar para um indivíduo que não tem provas? Você vai ter tempo de explicar tudo isso aqui para a pessoa? Não dá, gente. Não tem como você querer jogar a goela abaixo. A pessoa tem que querer. Porque isso aqui envolve, gente, muito tempo de estudo. Não é numa conversa de casamento, ali em 30 minutos tu vai convencer alguém da realidade da imortalidade. Tem muito bandeirantes, muito pioneiro que já fez isso. Tá ali, mas é recheado de casos. Tu pega só o livro desse senhor aqui, lá do comecinho, do Ep Sargent, é um baita de um livro. Vai pegar a biblioteca de produção do Ernesto Bosano, vai passar a vida lendo. Não falta comprovação. Não chegamos nem nos pesquisadores da metade do século 1920, 1930, 40 adiante. Tem muita coisa boa também. A gente pensa, só existia naquela época? Não. Ainda existe pesquisa, ainda acontece. William Crookes, Oliver Lond, o Zohner lá na Alemanha, pesquisando. E aí, vou ter que até apagar aqui, né? Ernesto Bosano, já gravei. E aí, vejam só que bacana. Vários outros vão surgindo por causa disso. Do Aksakov, lá daquele livro dele, ele produziu, porque existia um filósofo também de renome, uma obra fantástica, chamado Hartmann.
O Hartmann, ele era contra essa ideia de espíritos. E ele escreveu foi uma das primeiras obras realmente de peso contra o espiritismo, porque até então era ataques, né? Coisa do demônio, isso não existe, uma negação sem fundamento. Ele escreveu um livro realmente refutando o espiritismo com peso. Nisso, Alexander Kizakov escreveu a obra para refutar esse trabalho dele. E aí, vou olhar até minha colinha, porque eu não me recordo agora do nome do nosso amigo. Já lembrei agora olhando. Existia um barão chamado Duprel. O Duprel era interessante, foi também um grande filósofo, foi orientado pelo Hartmann, na época dos seus estudos, quando mais novo. Mas ao ter contato da obra do Akizakov, se tornou espírita. Quando o Akizakov desencarnou, ele continuou a defesa, nos moldes do Akizakov, do espiritismo diante de obras como do Hartmann. Né? Aquela questão, não tem até meia bíblica, né? Vou separar pais de filhos, né? Nesse sentido. Separar os conceitos tradicionais que a gente vem com as revelações levam a certos conflitos que acontecem. O Duprel foi um grande pesquisador nessa área. Legal. Nos Estados Unidos, existia um senhor chamado William James. William James foi um grande psicólogo americano, foi reitor da Universidade de Harvard na sua época. Tinha contatos com com Oliver Londgren, tinha contatos com todos esses pesquisadores, alguns que eu não coloquei aqui ainda, como Charles Richer, pai da metapsíquica, foi um grande pesquisador também do espiritismo. Não era espírito. Quando eu falo espiritismo aqui, lembre-se que é daquela questão do espiritualismo moderno que está ali confundindo. Nem todos esses pesquisadores são espíritas como nós entendemos hoje, tá? Alguns acreditavam no fenômeno, mas tinham dúvidas se eram de fato espíritos. Alguns acreditavam que eram espíritos, mas não tinham o conceito de moral, de reencarnação, de lei de causa e efeito presentes nos seus estudos. Os ingleses, principalmente, eles não se preocupavam na questão da reencarnação. Eles estavam mais a fim de estudar os fenômenos, comprovar os fenômenos, e a imortalidade, há espíritos. E não divagar filosoficamente a respeito dessa verdade. Era uma condição que eles faziam, talvez até por questão acadêmica, ser mais fácil de ser aceito nas universidades. William James, ele fundou a Sociedade de Pesquisa Psíquica Americana, porque já havia em Londres a Sociedade Original de Pesquisa Psíquica, que pesquisou muita gente. Dentre os seus expoentes, nós tínhamos um advogado chamado Hudson, que vai surgir por causa de trabalhos com uma americana chamada Leonora Piper, que foi uma também, junto com a Eusápia Palladino, que eu paguei aqui, né? A Leonora Piper foi uma das médiuns também mais estudadas pelos pesquisadores. A Leonora, primeiramente, foi pesquisada pelo William James. Nisso chamou a atenção de outros pesquisadores, tá? Que aí o Hudson, que foi um advogado que se interessou nisso, muito famoso da sociedade de pesquisa, foi pesquisar ela, pesquisou só 15 anos ela, porque ele era muito cético. 15 anos para ele conseguir aceitar que era de fato verídico e que eram espíritos ali presentes. Ele desmascarou muitas fraudes, tá? Porque há fraudes, há charlatões que se aproveitam. A gente vê no noticiário médicos que não são médicos. Um rapaz, não faz muito tempo, que atendia como médico, tinha certificado e era fraude.
se há charlatões até nesse meio, por que não haveria num outro que as pessoas, né, se deixam levar por um misticismo exagerado? Né, se deixam deslumbrar pelo que elas acreditam que é sobrenatural. Muito mais fácil de enganar. Hudson defraudou muita gente, mas muita. Muito parecido com o que o famoso mágico fez, o Houdini, né, desmascarando muitas fraudes. Ou seja, olha só que interessante, William James pesquisa, publica, chama a atenção de outro que entra na jogada e vai aumentando ainda mais essas pesquisas que acontecem. Tá? Por fim, entre esses vários médiums que nós temos, existiam já também médiuns psicográficos, escrever livros mesmo. O reverendo George Valen Won escreveu alguns livros, não de cunho doutrinário, vamos dizer assim, mas sobre o plano espiritual, como é que é, com interferências dos conceitos dele. Mas um desses livros dele chamou a atenção de um outro, de um inglês, William Staton Moses. O Moses, ele foi um estudioso da língua inglesa, né, da gramática, teve uma educação e uma situação difícil, foi pesquisando, mas aos poucos foi desenvolvendo mediunidade. Ele se interessou muito por espiritismo quando ele, tratando a esposa de um amigo, essa esposa havia lido um livro do reverendo. E ela perguntou, poxa, e ele era uma pessoa muito já conceituada, ele era reitor de uma cidade pequena, de uma escola numa cidade pequena, não havia médicos, ele, como tinha conhecimento de medicina, ele tratava as pessoas além disso. Era muito querido, e não tem como você comprovar se isso é verdade. A partir daquilo ali, aquele livro, ele começou a pesquisar. Nessa pesquisa ele desenvolveu mediunidade. E começou a escrever muitas obras espirituais. Ou seja, novamente, a rede, né? As coisas intercalando uma coisa na outra. Tem muitos outros, mas eu não quero me estender porque eu já devo ter feito uma salada mista com vocês. O reverendo aqui foi amigo, aí eu volto lá para o início para a gente fechar. Do Arthur Conan Doyle. Foi amigo do Arthur Conan Doyle. Um desses pesquisadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, que estudou Eusapio Paladino, chamado Frederick Myers, outro monstro da área científica. Até acredito que foi publicado posteriormente, depois de seu desencarne, um livro que é Personalidade Humana, que culmina com todas as pesquisas dele. Esse livro foi considerado tão volumoso, tão completo, pelo próprio Charles Richet. Charles Richet, só para ter uma conotação, talvez, eu falando, parece que não é nada e vocês não conhecem, foi Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina na sua época. O Myers, essa obra, por fim, o Arthur Conan Doyle já conhecia o grande escritor, né? Já conhecia o Espiritismo, mas tinha suas dúvidas ainda. Através dessa obra, que eu falei para vocês, o Gatilho, foi a obra que deu assim a convicção completa por o Arthur Conan Doyle, se tornando ele, por sua vez, um dos maiores divulgadores. Há um vídeo, até tem no YouTube, raríssimo, um vídeo dele, de gravação de 1923, em que ele narra, ele começa a falar um pouco de Sherlock Holmes, tal, como é que foi, mas que aos poucos ele foi largando porque não era mais o foco, era sim o espiritismo, a divulgação desses fenômenos da realidade da vida, e na qual ele, se não me engano, foi 20 ou 30 anos daí que ele ficou divulgando até o seu desencarne. Né? Lembrando que não é o espiritismo como nós conhecemos. Quando a gente fala isso aqui, vocês têm que ter essa noção que muitos não tiveram nem contatos com as obras de Kardec. A obra de Kardec vai permanecer viva, principalmente, ela começa a declinar um pouco na França,
mas fica muito forte na Espanha ainda. Então, lá em 1900, a Espanha é um grande foco mundial aí de espiritismo ainda. Vai ter uma busca do espiritualismo moderno, do novo espiritualismo, com a Primeira Grande Guerra Mundial, naturalmente. Filhos, né, morrendo, você perdendo. As pessoas começam novamente a focar isso, a procurar o quê? Um alento, um chão para andar. Às vezes famílias, filhos inteiros dizimados. A Europa foi devastada, depois para ser mais, poucos anos depois ser novamente, né, trucidada na Segunda Grande Guerra. Então, ainda perambula. Nesse meio tempo, no Brasil, o Espiritismo já chegou. Já chega na primeira década do Espiritismo, já, 1960, por ali. E vai se mantendo. É no Brasil, graças ao quê? Claro, a gente não pode reclamar tanto da conotação religiosa, mas graças à conotação religiosa, o Espiritismo se manteve vivo, com força ainda. Porquanto que vocês veem que tem várias interpretações diferentes. Cada pesquisador desse, um pesquisador, ele analisa e faz a sua interpretação. Cada um tem o seu jeito de ver. Alguns têm semelhanças, chegam à mesma forma de ver, outros não. Então vocês veem que temos uma salada nisso aí tudo. Pulula várias pesquisas, é recheado, mas é só em Allan Kardec, só no Kardec, 1857, que todos aqueles conceitos que estão antes e até virão depois, vão ter uma linha de raciocínio fixa para seguir. Kardec não é considerado o fundador do Espiritismo, sim codificador. Os fundadores do Espiritismo são os próprios espíritos, que trazem os conceitos. Não é um raciocínio de Kardec. Ele tem, sim, nos livros dele, dissertações em cima dos ensinamentos, dos conceitos que os espíritos transmitem. E são dissertações fabulosas. Mostra o grau, porque ele foi um educador. Até os seus 55 anos, era um educador emérito, reconhecido pela França, com livros usados nos colégios da França. Então era um homem muito sagaz. Foi aluno de Pestalozzi, um dos maiores educadores revolucionários da época, talvez até hoje ainda. Então, é um homem gabaritado. Vocês veem que quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de todo esse processo histórico aqui, que a gente está longe ainda de conhecer. Não é simplesmente... nós temos aqui, claro, temos uma cultura que o espiritismo surgiu, que temos o quê? O palco, um palestrante, um orador, temos um dirigente, temos a fluidoterapia, porque Kardec esteve sempre ligado muito ao magnetismo. É tão forte essa pesquisa científica que começa lá com William Crookes, lembra que eu falei para vocês? Ele é uma sementinha tão forte que o Charles Richer, quando ele escreve o seu tratado de metapsíquica, metapsíquica nada mais é o nome que ele deu para esse estudo dos fenômenos, que mais tarde iria cair em desuso, em descrédito, por causa do preconceito acadêmico, e surgiria novamente somente com força, com o nome de parapsicologia, como vocês conhecem hoje. Que aí renega totalmente o conceito de espírito, porque até então se tentou durante décadas, e quem ousou falar dos espíritos foi renegado. Se tira a variável espírito para tentar ser aceito no meio acadêmico. E em certas partes foi aceito ainda com preconceitos. Temos várias linhas de parapsicologia. Os fundadores são aquele casal que me fugiu o nome agora, se alguém souber, que eles introduziram a estatística como forma de se comprovar as percepções extrasensoriais.
que é por exemplo, vocês vão lembrar do baralho Zener, que é aquele negócio das figurinhas, na telepatia, adivinhar se é uma onda, se é um quadrado, né? Não é a criação deles, mas é só para vocês terem noção como é que era a ideia. Ou seja, tinha que se quantificar. Se a média de acerto de alguma coisa era x e a pessoa acertava x ao quadrado, aquela pessoa tinha uma tendência a ter percepção extrasensorial. Porque estava além da margem possível de chute. Havia alguma coisa a mais. Isso é a parapsicologia que surgiu. Charles Duché tentou criar uma linha dentro da metapsíquica, não se deu bem, né? Mas ele dividiu os fenômenos espirituais, mediúnicos, em mítico, acabou, por de cabeça para baixo, em mítico, em magnético, espiritista, acho que ele chamou assim, e científico, por final. O mítico era a história toda até chegar em Mesmer. Vocês lembram de Mesmer? O criador do magnetismo animal? Mesmer. O surgimento de Mesmer dá origem ao período que ele chama de período magnético, ao magnetismo, que vai até o surgimento das irmãs Fox. A partir das irmãs Fox surge o período espiritista. E o científico, ele usa como marco para início as pesquisas de William Crookes, fazendo justiça a esse cidadão pioneiro que é o que mais sofreu retalhos no meio científico pelas suas pesquisas. Então, muito justo, por sinal. Vai ter a Elizabeth Desperance, outra médium também, que é bom mencionar para vocês saberem que existe esse nome. Também muito pesquisada. Creio que ela ficou em trabalhos de mediunidade até 1910, mas com uma outra sessão 10 anos depois, por final ela parou por ali. São muitos e muitos outros que agora não vou recordar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Devido à mediunidade ostensiva que elas tinham. A mediunidade não é igual para todos. Eu vou falar aqui. Ela perguntou por que eram tão pesquisados essas médiuns, a Eusápia e a Eleanor Piper. Elas tinham uma ostensividade, por exemplo. Nem todo médium tinha efeitos físicos. E para a pesquisa científica, os efeitos físicos que são os mais interessantes. Porque você pode ver, quantificar, pode medir. A Florence Cook, ela tem um espírito, vocês vão ter uma aula só para isso. Um espírito que se materializava de corpo presente, que ela foi pesada, foi cortado o cabelinho, mechas do cabelo, o William Crookes apalpou ela, outros pesquisadores, com a Eusápia Paladino, que se materializava também, a Desperance também se materializava um espírito, pediu para assoprar, junto com o Gabriel Delany, que participou de vários, eles se reuniam, esses pesquisadores. Teve pesquisas que era o grupo de Minerva, na Itália, mas que envolveu pesquisadores de vários lugares, Oliver Long, da Inglaterra, o próprio Alexandre Kizakov, o Gabriel Delany participou, o Frederick Myers participou, o Ernesto Bozano participou, não sei se exatamente desse grupo, mas de outros. Ou seja, esses monstros da área científica se juntavam e chamavam esse médium e passavam semanas pesquisando esse médium. Mas nem todos. Existiu um pesquisador, Enrico Morselli, que ele acreditava na autenticidade do fenômeno, mas ele não acreditava que eram espíritos. Até os outros questionavam ele, mas tu acredita então? Se manifestou rostos
sorrisos, mãos que seguravam, que haviam materializações, não corpo presente. Só a mão que flutuava no ar, apertava a mão dos outros. Tenebroso. Mas ele acreditava nisso, que era verídico, mas não acreditava em espíritos. Vê como pode a rigidez conceitual prender você. Era visível a situação. Mas era o que ele tinha de capaz. Outros monstros que ali em volta, monstros científicos, acreditavam e viam que isso era verdade. Então elas eram, porque eram médiuns que se propunham a serem pesquisadas, nem todo médium aceitava. Por quê? É um risco. Porque você não controla isso. Você vai para um local, inclusive a Eusébio Paladino, em Cambridge, que ela foi chamada por vários céticos, ela se deu muito mal. As manifestações não aconteceram, falharam, e deu muita força para eles dizendo que era tudo uma fraude, que isso não era verídico. Porque ela não controla. Inclusive, deixaram uma das mãos dela solta e ela tentou imitar pancadas. Mas diz ela, e aí, claro, que se eles pedem para eu fraudar, eu fraudo. O que ela queria dizer com isso? Quanto mais você era rigoroso com ela, mais forte pareciam que eram as sessões, relatavam os pesquisadores, como Charles Richer, o Mears. E quanto mais você deixava frouxo, parece que ela tinha uma tendência a tentar fraudar. Como se ela, como médium, não sei se poderíamos dizer assim, ela absorvesse aquela ideia presente e tentasse fazê-lo. Ou realmente ela se sentia pressionada como pessoa a acontecer fenômenos. Pode ser, porque ela não era uma pessoa instruída. Era uma pessoa analfabeta, rude, e que com emoções exacerbadas. Imagina, um italiano. Então eles tiveram à disposição alguns médiuns específicos que conseguiam, mesmo sob pressão, que acontecessem as manifestações. Nós tivemos no Brasil, para encerrar, um médium desses defeitos físicos poderosíssimo chamado Carmine. Carmine. Qual é o primeiro nome, vocês recordam? De origem italiana. Próxima aula eu vou lembrar, mas é o Carmine. Carmine é o sobrenome dele. Ele conseguia ter como Daniel Douglas Home, que foi contemporâneo de Kardec, que tinha muitas materializações, levitações, inclusive. Ele tinha os mesmos efeitos na primeira metade do século XX. Aquilo que o pessoal falava, mas não acontece mais. Aconteceu. O Carmine tem vários testemunhas, grupos de pesquisa que foram montados no Brasil para pesquisar ele, materializações de espíritos de corpo presente, com cabelo, inclusive algumas macabras, como esqueletos se materializando para depois se materializar o resto do corpo. O Carmine é por volta de 1930, 1920, por aí. Não, eu não estou dizendo que não havia antes. Eu estou dizendo que... Sim, não. Isso desde 1860 no Brasil. É verdade. Deixa lá com ela, senão vai... Bora que nós vamos encerrar, né? Desde 1860 no Brasil já acontece pesquisas espíritas, tá? Não confunda as coisas. Houve um médium, Carmine Mirabelli, obrigado. Isso. Eu não lembrava da bolacha. Carmine Mirabelli. Isso. Extremamente ostensivo. Não era espírita como conceituamos hoje. Extremamente ostensivo. Não existiu outros? Existiu vários outros. Até no século XIX, no Brasil, tinha. O próprio Bezerra de Menezes. Nesse mesmo período,
Eurípides Barçanufo. E vai embora. Peixotinho, muito bem. Peixotinho. Que é um pouco mais atual daí, né? Bezerra, século XIX. Barçanufo, mesmo período do Mirabelli. Mas tivemos riquíssimos. Só que estamos falando de Brasil. Coitados, não foram para a Europa. Foi muito pesquisado Mirabelli, mas caiu no esquecimento. Porque a conotação nossa sempre foi religiosa, mas não só de religiosidade, mas de rituais. Nós somos muito apegados culturalmente ainda aos rituais, somos de formação católica, né? Se vocês olhar o centro, ele tem conotações muito parecidas com a igreja, essa cultura de igrejismo. Não estou falando que é errado. Estou dando para vocês uma informação para vocês refletirem que nós temos influências culturais presentes em nós, que não nos dão as características que o somos. É graças a essas características que o Espiritismo permaneceu vivo no mundo. Que hoje, o que o Divaldo fez nesses 90 anos de existência dele? Fundou Centro Espírita em tudo quanto é mundo. Em tudo quanto é lugar do planeta, em vários mundos diferentes, porque o planeta tem muitos mundos. Desde a África, a Europa, desde a região da Ásia, ele ajudou os Estados Unidos, que os Estados Unidos também. O espiritismo, o espiritualismo começou lá, mas ficou. Parou naquilo. Aqui ele ganhou conotações. O que nos cabe, o que nos falta na nossa cultura, é essa área científica do Gabriel Delany. Esse estudo. Quando a gente acha que ler 5 livrinhos da codificação é suficiente, porque a gente criou a imagem, né, aquela coisa bíblica. A Bíblia tem toda a verdade, basta-nos ela. A codificação tem toda a verdade, basta-nos ela. Não precisamos... Cara, nós não aprimoramos o intelecto. Aí fica o que está, né? Com isso temos que abandonar o religioso? Não estou falando isso. Esse religioso, essas emoções que fez com que ficasse viva essa chama. Porque o intelecto do outro lado, no continente velho, não funcionou, só aquilo. Ele não manteve a chama, né? Beleza? Vamos para o intervalo que já ultrapassamos. Até a próxima. Vamos embora.